Pessoal, se preparem porque temos reviravoltas. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo a respeito do desespero do STF. O desespero do ministro Alexandre de Moraes é tanto que ele se posiciona a respeito da censura no Brasil e da regulação das redes sociais de uma forma bem agressiva e com pressa. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu a respeito do Alexandre de Moraes, que entrou em desespero para tentar implantar essa censura no Brasil, tá? Isso tomou forma através das declarações que o ministro fez e eu vou trazer aqui em tela. O Brasil também foi surpreendido essa semana com o avanço de um processo de impeachment que pode abalar as estruturas aí da política e eu vou mostrar para vocês. Fontes confiáveis indicam que a Câmara já deu os primeiros passos concretos para investigar algumas irregularidades que há muito tempo vinham sendo denunciadas, mas que permaneciam intocáveis. Então, mudanças estão em jogo e você não pode perder. Além disso, gente, eu vou trazer aqui várias outras notícias. São muitas notícias que eu separei para fazer um resumão bem caprichado para você. O que você precisa fazer é assistir até o final para não perder nenhum detalhe dessas informações recentes. Combinado? Deixa o seu like aí no vídeo que nos ajuda bastante. Compartilha, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder. E sem demora, vamos começar com o que ocorre aí dentro da política, né? Que pega fogo. Começando aqui com o novo avião de Lula. O novo avião de Lula, só o dele, hein? Ainda tem as outras naves, aeronaves que são dos ministros. Estamos falando só do presidencial. 1,5 bilhão de reais. E ela pode chegar em 1 ano e meio. E sabe o que diz aqui no jornal? Que o Lula pediu urgência. O Lula pediu urgência, gente. Então aqui mostra que, embora o presidente Lula tenha pedido urgência na compra dessa nova aeronave, a discussão sobre o corte de gastos no governo pode deixar a aquisição para um segundo momento. E isso vem preocupando o Lula porque ele quer muito essa aeronave. E o comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno, apresentou ao governo o valor do novo avião, que é 250 milhões de reais. Ou seja, milhões de reais não, milhões de dólares. O que equivale a 1,4 bilhão na conversão mais recente de dólar para real. E a aeronave, gente, aqui mostra, né, a matéria traz que ele quer que tenha sala de reunião ampla, internet de alta velocidade, possibilidade de ser reabastecido em voo, quarto de casal, banheiro com chuveiro. Então, a determinação do presidente para a compra se deu depois do atual avião presidencial apresentar problemas na volta de uma viagem ao México. E só que essa questão do corte de gastos está pegando fogo, né? E aí eu quero trazer minha humilde opinião para vocês sobre esse caso, dessa matéria aqui. Quero saber a sua opinião também, gente. Vamos falar de prioridades, né? Assim como fazemos com o carro. Se o carro apresenta problema, o que você faz? Você já troca? Não, você faz um reparo, você leva para manutenção, você faz os ajustes necessários, né? Principalmente quando a situação financeira não está legal, que é o que o governo vem posicionando o tempo inteiro referente ao Brasil, mesmo com a arrecadação recorde tributária, já que o governo aumentou os tributos, os impostos, e a gente vem só se lascando, pagando imposto atrás de imposto. Ele aumenta a dívida também. Então, no momento que está corte de gasto, que está pensando em cortar benefício, quer mudar, fazer nova reforma, fala que a Previdência só é prejuízo, enfim, ele quer um avião de luxo. O avião poderia passar por atualizações, reparos necessários, evitando um gasto desproporcional, já que o Brasil não está na sua melhor fase. Em um momento em que a sociedade exige responsabilidade e seriedade do governo, é essencial que as prioridades sejam reavaliadas, né, governo? E o foco direcionado para aquilo que realmente impacta positivamente a vida dos brasileiros. Essa é minha opinião, até mesmo porque esse avião de luxo caro desse jeito vai beneficiar somente o presidente. Eu não vejo o povo se beneficiando com isso. Então esse recurso poderia, em vez de cortar na saúde, vamos deixar a saúde ali, manter, né, o orçamento, dar um aumento, uma melhoria, porque a saúde precisa, a segurança precisa, a educação precisa. Porque só o luxo dele ele acha que pode gastar o dinheiro público dessa forma. É uma farra de dinheiro público absurda. Absurda. Aqui uma outra matéria também que está pegando fogo na política, gente, é a respeito de São Paulo. A eleição de São Paulo continua gerando muitos comentários na internet, manchetes, matérias como essa daqui que vocês estão vendo pela UOL. O Ministério Público dessa vez, ele disse que não cabe ao TSE julgar a ação de Boulos contra Tarcísio. Para quem não sabe, o Ministério Público diz que o fora é no STJ. O órgão encaminhou o parecer do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque o Boulos entrou com uma ação, uma queixa-crime, foi apresentada no TSE contra o governador Tarcísio,
né? Porque o Tarcísio associou o Boulos ao PCC em uma entrevista para a imprensa no dia da votação do segundo turno. Então, o que que acontece? O Boulos faz acusação de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Naquele dia, Tarcísio disse, sem apresentar provas, que a liderança do PCC mandaram um salve para integrantes da facção, com orientação de voto em Boulos. Segundo o governador, a informação teria sido recebida por ele por meio de uma ação de inteligência de autoridades policiais do governo estadual que teriam feito uma intercepção dos comunicados. E a campanha do Boulos também entrou com uma ação na Justiça Eleitoral em São Paulo contra a campanha de Ricardo Nunes. A ação na primeira instância pede a inelegibilidade do prefeito e do governador em trâmite mais demorado. Então ele traz vários delitos aqui sobre crimes eleitorais, enfim. Então tá pegando fogo ainda e a gente vai acompanhar e ver se vai acontecer alguma coisa ou não, ou se Tarcísio e o Nunes conseguirão governar aí, né, no próximo ano. Vamos ver o andar da carruagem. Agora que saiu no Jornal Globo, Moraes. Olha o desespero do ministro Alexandre de Moraes, gente. O Moraes, do STF, ele defendeu a regulação das redes sociais para a volta à normalidade e fim da impunidade. O ministro falou durante seminário em Mato Grosso e pediu fim da impunidade. Olha só, quem diria, né? Interessante ver o ministro falar sobre impunidade, justo o STF, né? E é necessário, disse ele, nós voltarmos à normalidade democrática, uma regulamentação das redes sociais e o fim dessa impunidade. Nunca houve nenhum setor na história da humanidade que afete muitas pessoas e que não tenha sido regulamentado. A culpa é das redes sociais? Não, elas não pensam. Quem pensam são os humanos por trás das redes sociais que, sem nenhuma transparência dos algoritmos, direcionam para cativar e fazer lavagem cerebral nas pessoas, gerando esse ambiente de ódio. Nós que acreditamos na democracia, e não importa se é liberal, progressista, conservadora, não podemos permitir essa continuação de manipulação contra os ideais democráticos. Então o STF, ele traz aí um desespero, pedindo pressa, urgência em regular as redes sociais. Inclusive, será julgado agora 3 processos, 3 ações, né, no STF, que podem aí derrubar o marco das redes sociais. E a gente vai acompanhar de perto e trazer para vocês. Enquanto isso, não é só do Alexandre de Moraes que parte o desespero. Gilmar Mendes também disse e exaltou Moraes, como vocês viram aqui na matéria CNN Brasil. Olha só, sem Moraes, no inquérito das fake news, o Brasil seria outro e pior. Então vocês percebam que alguns ministros começaram a se posicionar, dando apoio ao Moraes e ainda colocando aqui que sem o Moraes seria muito pior o Brasil. E então a gente percebe, gente, tem até uma matéria que saiu aqui do colunista Luiz Holanda, ele é advogado, ele é colunista, ele trouxe essa matéria muito interessante do jornal Grande Bahia, na qual fala um pouquinho do impeachment e dos supremos poderes dos ministros do STF. Eu vou ler um trecho só para vocês verem. Ele traz o seguinte: o crescente apoio a pedidos de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, reflete a crescente tensão política, mas esbarra na dificuldade de aprovação no Congresso. Na atual conjuntura, não existe condições para se derrubar um ministro do STF através de impeachment, pois, para além da abertura do processo, cassá-lo requer 2/3 dos votos de 81 senadores. Mesmo assim, a pressão dos congressistas para a abertura do processo contra alguns dos ministros da corte ganhou força após o vazamento das mensagens que colocaram sob suspeita os métodos do ministro Alexandre de Moraes nas investigações dos atos do 8 de janeiro. E aqui fala interessante, olha só, já são 24 os pedidos, sendo que o último foi apresentado em 9 de setembro e assinado por 152 deputados, com a adesão de 36 senadores. Faltam apenas 5 votos para a Casa Alta constituir maioria simples para abrir o processo de cassação contra o magistrado. O problema é que o poder do ministro Alexandre de Moraes é maior do que o das 2 casas do Congresso juntas. É maior, inclusive, que o da imprensa. Veja-se, por exemplo, o caso do jornal Folha de São Paulo, que silenciou depois que a Polícia Federal o colocou no inquérito que investiga o vazamento de áudio de assessores de Moraes, publicados pelo jornalista Glenn. O jornalista alegou que possuía 6 gigabytes de mensagens que mostrariam que o ministro agiu fora do rito informalmente quando era presidente do TSE. Em resposta, Moraes determinou a abertura de um inquérito sigiloso contra as fontes, o que ocasionou a reação da imprensa em socorro
do jornal e do jornalista, pois, segundo nossa Constituição, a fonte deve ser resguardada quando necessário ao exercício profissional. E aqui mostra que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário, né? Então, no caso da Lava Jato, tanto o jornal quanto o jornalista não foram importunados. Não é em qualquer caso. Já o hacker responsável pela obtenção de mensagens foi descoberto e punido em uma operação à parte. Então, vocês percebem que existe um lado do STF. O Bolsonaro disse uma vez, né? Existem dois pesos ali dentro do STF. Eles fazem de uma forma para o lado que lhe convém. Então, o sigilo da fonte é um dos pilares que fortalece em toda e qualquer democracia, pois não existe irregularidade nem crime na divulgação de mensagens. Há, inclusive, histórico de vários precedentes do próprio STF, resguardando o direito dos jornalistas de não revelar as fontes. Em 2021, o ministro Dias determinou que autoridades públicas no Espírito Santo se abstivessem de praticar qualquer ato que visasse responsabilizar jornalistas pela divulgação de um suposto esquema de corrupção envolvendo o Departamento de Trânsito do Estado. Em 2019, em outra decisão sobre o tema, o ministro Gilmar Mendes beneficiou o jornalista Glenn, autor das reportagens da Folha de São Paulo, sobre os assessores de Moraes. Mas o fato é que, atualmente, tanto o jornal como o jornalista estão em silêncio, muito embora os pedidos de impeachment contra o ministro continuem. Agora foi vez do Jornal do Estado de São Paulo, que resolveu se manifestar após as explosões da Praça dos Três Poderes a respeito do comportamento do incontido ministro, que, estufando o peito para mostrar suas credenciais do plenipotenciário guarda-costas da democracia do país, procurou na pressa que o caracteriza vender a ideia de que o atentado de um homem perturbado e com fogos de artifício transformado em bomba era um ato contra a democracia, sugerindo haver um elo entre o ato em si e o episódio do dia 8 de janeiro, já que as evidências demonstravam que o homem-bomba era portador de um certo ódio contra o tribunal e seus ministros. Então, o jornal pede que o ministro, se tiver algo que dizer sobre o fato, que o diga nos autos do processo, pois no caso do dia 8 de janeiro, caso o projeto de anistia seja aprovado, certamente chegará ao Supremo para que seus 11 ministros decidam sobre sua constitucionalidade. Então, segundo o jornal, a loquacidade de Moraes, por si só problemática, ainda deu aso às declarações importunas de alguns de seus pares. Houve até quem usasse o caso para pregar a regulação das redes sociais, um tema feito ao Congresso naturalmente, mas é a título de defender a democracia, concentrar sua artilharia contra as plataformas digitais e politizar o STF que Moraes concentra poderes em um grau que nem as leis, nem a Constituição o autorizam, sobre o beneplácito do colegiado do Supremo. E ele encerra aqui a matéria dizendo que realmente o que está acontecendo no momento é que os ministros do STF falam sobre tudo e legislam sobre tudo, arrogando para a corte competências que jamais foram suas. E para muitos, Moraes tem hoje mais poder que qualquer dos poderes existentes no Brasil, ou seja, um supremo poder. Então, Luiz Holanda, advogado e professor universitário, trouxe esse tema e eu acho que não precisa nem ser complementado com a opinião, porque eu faço minha as palavras dele. E você, comenta aí. Enquanto isso, enquanto o impeachment do Moraes vai, não vai, eu quero trazer para vocês aqui a respeito de um impeachment que esse sim está avançando. Impeachment de Magdala Furtado. Câmara do Cabo Frio toma providência. Gente, olha só, né? O processo de impeachment contra a prefeita Magdala Furtado ganha força na Câmara Municipal do Cabo Frio devido à crise administrativa e financeira que aflige a cidade. A situação gerou insatisfação generalizada entre vereadores e populares. Os motivos do possível impeachment foram atrasos salariais aos servidores, juntamente com serviços paralisados, como cemitérios, postos de saúde, hospitais que fecharam por falta de medicamento e insumo. E com a coleta de lixo precária, a Consercaf usa veículos pequenos, como saveiros, além de pagamentos suspensos de veículos alugados pela prefeitura. Suas licitações questionáveis receberam um aumento expressivo nos valores da merenda escolar, de 9 para 50 milhões de reais, entre outros fatores. Uma fonte da Câmara revelou que o processo de impeachment deve entrar em pauta já nos próximos dias. E, se aprovado, Magdala Furtado pode ser afastada do cargo e tornar-se inelegível, impactando seu futuro político. Magdala Furtado assumiu o cargo após a morte do prefeito José Bonifácio. A crise atual pode ter consequências significativas para sua carreira política.
Então comentem aí o que vocês acham disso tudo. Essas são o resumo, né, dos principais acontecimentos. Vocês viram aí STF desesperado, querendo acelerar a regulação das redes sociais. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu estou aqui para atualizá-los, então continue nos acompanhando. Um beijo grande e até logo.